Bem, pessoal, suponha que eu tenho aqui uma carga geradora, certo? A gente já viu, né, que essa carga geradora, ela gera ao seu redor um campo elétrico, certo? Suponha que em determinado ponto aqui do espaço, gente, eu coloque aqui, né, uma carga de prova, certo? Uma carga de prova aqui nessa região do campo elétrico, certo? Essa carga de prova, gente, ela vai ficar submetida, né, à ação de uma força elétrica. Como ela é positiva e a carga geradora também é positiva, ela vai ficar submetida à ação de uma força de repulsão, não é isso? A uma força de repulsão. Se ela fosse negativa, ficaria submetida a uma força de atração, certo, pessoal? Então, né, a gente sabe que ela vai o quê? Trair movimento, ok, pessoal? Então, isso significa que ela adquire energia cinética. Energia cinética é energia de movimento, ok, pessoal? Porém, né, essa energia cinética, ela não surgiu do nada, certo? Ela adquiriu energia cinética porque antes ela possuía uma energia potencial elétrica, certo? Armazenada. Vamos lá entender como isso se dá. Vamos lá. Temos aqui uma carga geradora, ela vai gerar ao seu redor um campo elétrico, certo, pessoal? Quando eu coloco uma carga de prova numa região de campo, essa carga de prova, gente, ela vai adquirir, ela vai armazenar, pessoal, uma energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica, né, vai posteriormente, né, ser transformada em energia cinética. Ok, pessoal? Então vamos lá. O potencial elétrico, gente, ele vai ser definido como sendo a energia potencial elétrica por unidade de carga, certo? Potencial elétrico é a energia potencial elétrica, né, sobre a carga de prova, ok, pessoal? No Sistema Internacional de Unidades, certo? O potencial elétrico é o volt, certo? A unidade do Sistema Internacional de Potencial Elétrico é o volt, que a gente representa pela letra V, também pela letra V, né? Então, o potencial elétrico a gente representa pela letra V, e a unidade do Sistema Internacional de Potencial Elétrico, que é o volt, a gente também vai representar pela letra V maiúscula. Ok, gente? Então aqui, V, né? Esse V aqui é o potencial elétrico, cuja unidade é o volt, certo? Que a gente também representa pela letra V. EPE é a energia potencial elétrica, ok, pessoal? Que a gente representa, né? A unidade de energia potencial elétrica é o Joule, certo? Que a gente representa pela letra J, ok? E esse Qzinho aqui é a carga de prova, né? Cuja unidade no sistema internacional é o Coulomb. Ok, gente? Então aqui eu tenho que o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica sobre a carga de prova, ok? Pessoal, se a questão me fornecer o potencial elétrico, certo? Em determinado ponto, e o valor da carga de prova, né? E pedir para calcular a energia potencial elétrica, certo? O que é que eu faço? Ó, vou colocar aqui, energia potencial elétrica, vai ser igual a carga de prova vezes o potencial elétrico, certo? Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, energia potencial elétrica é dada em joules, certo? Potencial elétrico, a unidade de potencial elétrico no Sistema Internacional é o volt, que a gente também representa pela letra V, certo? Então, ó, potencial elétrico, a gente representa pela letra V. E a unidade de potencial elétrico, que é o volt, a gente também representa pela letra V. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o potencial elétrico de uma carga pontiforme, certo? Suponha que eu tenha aqui uma carga geradora, essa carga ela vai gerar ao seu redor um campo elétrico, certo? No ponto P aqui de um campo elétrico, gente, suponha que eu coloque uma carga de prova, certo? Ao colocar uma carga de prova, essa carga vai adquirir uma energia potencial elétrica dada pela seguinte expressão. Energia potencial elétrica é igual à constante eletrostática do meio vezes a carga geradora vezes a carga de prova sobre a distância, certo? E a gente viu que, por definição, né, o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica sobre a carga de prova, certo? Eu chamei aqui essa expressão de expressão 1, essa expressão aqui de expressão 2, né? Com isso, né, substituindo a expressão 1 na expressão 2, a gente tem que o potencial elétrico vai ser igual a constante eletrostática do meio vezes a carga geradora vezes a carga de prova sobre a distância, certo?
Tudo isso sobre a carga de prova, né? Com isso eu tenho que o potencial elétrico vai ser igual, ó. Repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, certo? Simplifiquei aqui as cargas de prova. Com isso eu tenho que o potencial elétrico, gente, vai ser igual a constante eletrostática do meio vezes a carga geradora sobre a distância, certo? A distância da carga geradora ao ponto. Ok, pessoal? Pela própria expressão, né, eu consigo verificar que o potencial elétrico ele não depende da carga de prova, certo? Depende da carga geradora. Da carga de prova, o potencial elétrico ele não depende. Ok, pessoal? Então, se eu retirar aqui essa carga de prova, nesse ponto aqui ainda continua existindo potencial elétrico? Sim, certo? O potencial elétrico ele não depende da carga de prova. Ok, pessoal? O potencial elétrico ele depende da carga geradora. Então, se eu retiro essa carga de prova, nesse ponto ainda continua existindo potencial elétrico, ok? Bem, se a carga geradora for positiva, o potencial elétrico também vai ser positivo, certo? Se a carga geradora for negativa, o potencial elétrico também vai ser negativo, ok? Unidade no sistema internacional, né? A gente sabe que unidade de potencial elétrico é o quê? É o volt, certo? Que a gente representa também pela letra V. Certo, pessoal? Então, repetindo, o potencial elétrico ele não depende da carga de prova. Ok, gente? Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga pontiforme vale 6 vezes 10 elevado a menos 5 Joule. Sendo 5 microcoulomb o valor da carga, determine o potencial elétrico nesse ponto. Bom, pessoal, conforme o enunciado da questão, né, a gente tem que a energia potencial elétrica é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 Joule, certo? Que a carga é igual a 5 microcoulomb, certo? 5 microcoulomb é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? E a questão quer saber, né, o valor do potencial elétrico nesse ponto. Vamos lá. Potencial elétrico, né, vai ser igual a energia potencial elétrica sobre a carga, certo, pessoal? Então, vamos lá. Potencial elétrico vai ser igual. Qual o valor da energia potencial elétrica, gente? 6 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Qual o valor da carga? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Temos aqui uma divisão de potência de base 10, certo? Vou dividir os números que antecedem a potência. 6 dividido por 5 é igual a 1,2. Vou conservar a base e subtrair os expoentes, certo, pessoal? Então, eu tenho aqui menos 5 menos 6, certo? Menos 5, menos com menos, mais 6. Menos 5 mais 6, conserva o sinal do número maior e subtrai. 6 menos 5 é igual a 1. Ok? Então, aqui eu tenho que o potencial elétrico nesse ponto vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 1. Unidade, pessoal, de potencial elétrico, volts. Certo? Poderia também colocar, gente, 10 elevado a 1 é igual a 10, certo? 10 vezes 1,2 é igual a 12. Unidade, volts. Então, poderia também colocar da seguinte maneira, certo? Que o potencial elétrico nesse ponto é igual a 12 volts. Certo, pessoal? Calcule a energia potencial elétrica que Q igual a 2 microcoulomb adquire ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico cujo potencial é igual a 200 volts. Bom, pessoal, conforme o enunciado da questão, né, a gente tem que a carga é igual a 2 microcoulomb, certo? 2 microcoulomb é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? O potencial elétrico é igual a 200 volts, certo? E a questão quer saber a energia potencial elétrica que essa carga adquire, certo? Quando colocada em um ponto cujo potencial é igual a 200 volts, certo? Então, vamos lá. Energia potencial elétrica vai ser igual a carga vezes o potencial, certo? Então, com isso eu tenho que a energia potencial elétrica vai ser igual. Qual o valor da carga, gente? 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o valor do potencial é igual a 200. Com isso eu tenho que a energia potencial elétrica é igual
2 vezes 200 é igual a 400. Vezes 10 elevado a menos 6. A energia potencial elétrica vai ser igual. Gente, ó, a gente supõe que a vírgula esteja aqui, certo? Então, eu vou botar, ó, 1, 2 casas, certo? Para ficar de acordo com a notação científica. Vamos lá. Botei 2 casas, com isso eu tenho que a energia potencial elétrica vai ser igual a 4 vezes 10. Ó, como eu botei 2 casas, para compensar, eu adiciono 2 unidades aqui no expoente. Então, vai ficar o menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2, quanto é? Ó, conserva o sinal do número maior e subtrai. 6 menos 2 é igual a 4. Então, o expoente aqui vai ficar menos 4, certo? E com isso eu tenho que a energia potencial elétrica, né, vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4, unidade, gente, de energia Joule, certo? Então, a energia potencial elétrica, que essa carga que adquire ao ser colocada em um ponto cujo potencial é igual a 200 volts, vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 Joule. Certo, pessoal? Uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb encontra-se isolada no vácuo, distante 6 centímetros de um ponto P. Dado K igual a 9 vezes 10 a 9 unidades SI, qual o potencial elétrico no ponto P? Bom, pessoal, conforme o enunciado da questão, né, a gente tem, né, que a carga geradora é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb, certo? A distância é igual a 6 centímetros, certo? Que a constante eletrostática do meio é igual a 9 vezes 10 a nona, certo, pessoal? E a questão quer saber, né, o potencial elétrico no ponto P. Gente, ó, primeira coisa a se fazer, ó, percebam, gente, que a distância aqui foi dada em centímetros, certo? Só que a gente sabe que no sistema internacional a distância, né, é dada em metros. Então, eu vou logo colocar aqui, né, converter aqui, ó. 6 centímetros, gente, vai ser igual a quê? A 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros, certo? Vamos lá. Temos aqui, né, carga geradora, a distância e a constante eletrostática do meio, certo? E a questão é saber o potencial elétrico. Vou utilizar a seguinte expressão. Potencial elétrico vai ser igual a constante eletrostática do meio vezes a carga geradora sobre a distância. Vamos lá, pessoal. Substituindo aqui os valores, ó. Constante eletrostática do meio é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? A carga geradora é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7, certo? E a distância é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Ó, temos aqui uma multiplicação de potência de base 10, multiplico os números que antecedem a potência, certo? Então, 2 vezes 9, 18. Conservo a base, né? E somos expoentes. 9 mais menos 7. 9 mais por menos, menos 7. 9 menos 7, a gente sabe que é igual a 2, certo? Então, o expoente aqui vai ser 2. E vou repetir aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 2. Com isso, né, eu tenho que o potencial elétrico vai ser igual, ó. Agora, a gente tem o quê? Uma divisão de potência de base 10, ó. Vou dividir os números que antecedem a potência. 18 dividido por 6 é igual a 3. Conservo a base e vou subtrair os expoentes, certo, pessoal? Vou fazer aqui, ó. 2 menos 2, certo? Menos com menos mais. 2 mais 2 é igual a 4. Com isso, eu tenho que o expoente aqui vai ser 4, certo? Então, o potencial elétrico vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 4. Unidade de potencial elétrico, a gente sabe que é o volt, certo? Então, o potencial elétrico no ponto, certo? No ponto P é igual a 3 vezes 10 elevado a 4 volts, certo, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima!